Oi, pessoal, eu sou a Bárbara. Já fiz alguns vídeos aqui pro canal, mas agora eu vou focar um pouco mais em vídeos de assuntos da psiquiatria, que é a área do meu interesse, a área que eu vou seguir um futuro profissional. E eu acho que é muito importante trazer um pouco de conhecimento e um pouco de experiência para as pessoas entenderem um pouco acerca disso. Eu fiz agora meu internato na psiquiatria. Por mais que eu já tinha um conhecimento prévio um pouco maior do que a maioria dos meus colegas, eu vi que todo mundo ficou, assim, meio surpreso com o que é a psiquiatria. E eu vejo que isso é comum na área médica e mais ainda nas pessoas leigas que não estão inseridos na área da saúde, né? Por que isso, assim, né? Porque a psiquiatria não é que ela é nova, né? Existem relatos de doenças psiquiátricas desde que existe a humanidade, do mesmo jeito que existe doenças cardiológicas, doenças cerebrais, sempre existiu doenças psiquiátricas. Só que ela era um motivo de vergonha, ela era um motivo de tabu, ela era levada por um campo religioso, por uma falta de fé, era levada para a família, por uma derrota, né? Assim, como se fosse um grande peso ter um filho com doença psiquiátrica. Porque ele era taxado como esquisito, né? E não achava uma causa orgânica para aquilo. Então, as pessoas excluíam esses doentes da família, colocando em quartos, em sanatórios, em hospícios, em prisões, ou até mesmo homicídios, enfim. Então, acredito que agora, principalmente a pandemia, ela trouxe muito em pauta a saúde mental, né? As pessoas estão hoje começando a ver que não adianta você ter milhões e milhões e milhões de reais, milhões e milhões e milhões de casas se você não tem saúde mental para isso. Então eu percebo que a nova geração, inclusive, ela quer gastar dinheiro com qualidade de vida, com atividade física, com terapia, com várias outras coisas do que, por exemplo, a geração de antes. E tá tudo bem, eu acho que isso faz parte, é muito importante viver esse momento. Só que agora eu acho que a gente tá vivendo uma necessidade de diagnóstico, né? Todo mundo tem que ter um diagnóstico. Ah, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho borderline, porque eu tenho bipolaridade. E na infância também, né? Tá tendo agora o TOD, o transtorno de opositor, enfim. E isso acho que é um movimento comum em termos de uma grande novidade que se surge, né, que é a doença mental, que não é uma novidade, como eu já disse antes, mas diante de muitas pessoas, assim, ninguém entende muito disso. E o que acontece? A psiquiatria, a gente faz diagnósticos por base de comportamentos, né? Normalmente os diagnósticos são comportamentais. Então, a gente tem os guidelines, que tem os sinais e sintomas, e durante o acompanhamento com o paciente, você vai ver em que grupo que ele se encaixa. Só que cada um, ao ler esses gigantes guidelines, vai se encaixar em diversos diagnósticos, porque são comportamentos humanos, cá entre nós, né? Só que o grande diferencial disso é a doença, ela é algo que existe a partir do momento que você está sendo impactado funcionalmente diante disso. Ter tristeza, gente, é normal. Inclusive, é saudável, né? O luto mesmo, o saudável do luto é o movimento do pêndulo. É a pessoa que fica triste, deixa a tristeza vir, mas volta para a vida comum. Depois ela vai sentir saudade, vai ficar triste, mas volta para a vida comum. É o que a gente chama de movimento do pêndulo. Agora, aquela pessoa que tá sempre muito feliz, muito ativa, nunca tá triste, e aquela pessoa que tá sempre muito triste, aí sim a gente tem que observar. Então, as emoções, as oscilações, os momentos de estresse, gente, é comum.
Então, a gente considera uma doença quando ela tem uma disfunção no indivíduo. E aí, dentro da psiquiatria, a gente vai ter as neurodivergências, né? Que é algo que está se descobrindo muito agora, que é o autismo, o TDAH, entre altas habilidades também. E isso é diferente, por exemplo, de eu falar de uma depressão, ou de um transtorno de personalidade, ou um transtorno de humor. A neurodivergência, inclusive nos Estados Unidos, ela é até mais tratada por neurologistas, assim, porque ela é algo cerebral. O seu cérebro é diferente. Não tem como, assim, isso vai aparecer desde os primeiros meses do bebê, desde os primeiros anos de vida. Inclusive, o autismo ou o TDAH, a gente tenta diagnosticar até mesmo antes dos 6 anos. Esses sinais, esses sintomas têm que ter começado na primeira infância. Porque como é que eu vou falar com um adolescente de 15 anos que sempre foi ok, tranquilo, nunca teve problema com atenção, nunca teve problema com hiperatividade, mas e aí agora tá jogando muito e aí virou TDAH, né? Será que não é uso excessivo de telas? Então, é isso, assim, acho que tá acontecendo muito agora, que é uma coisa muito importante, na minha opinião, que são os diagnósticos tardios. Porque como não se tinha esse conhecimento antes, então pessoas de 30 a 40, 50 anos estão sendo diagnosticados agora com autismo, com TDAH, e que antes foram tratados a vida inteira com depressão, ansiedade, que não tinha muita cura, que não tinha muito controle. Então agora a nova recomendação é quando você pega um paciente com essa idade, que já tentou diversos tratamentos, sem efetividade, tem muitas recaídas, você rever os diagnósticos, porque isso não era tão bem organizado igual está sendo agora. Enfim, eu posso separar, né? Não tem como falar tudo de um pouco agora, a gente pode ir separando alguns temas. Mas uma coisa que eu fiquei pensando desde ontem, eu tava lendo Clarice, um livro que eu amo, que é A Hora da Estrela. E tem uma passagem dela, no início do livro, e que muito me fez ficar questionando, né, sobre, tipo, por que Clarice era assim, né? Ela fala assim, na página 32. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoamento do nimbo, entre o céu e o inferno. Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito, ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo, embrulhado em um jornal. Há milhares como ela, sim. E que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, me livro de ser apenas um acaso porque escrevo. O que é um ato, que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei não. Sim, é verdade. Às vezes também penso que eu não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com meu encontro. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a vida de Clarice, né? Ela tinha vícios, né? Vício com cigarro, vícios com vários remédios para conseguir dormir. Ela tinha muita dificuldade de se encaixar. Tinha diversos episódios de depressão na vida. E se sentia várias, né, entrevistas falando dela se sentir diferente de todo mundo, se sentir não pertencente. E isso é muito comum em pacientes com neurodivergência. E aí, se a gente for ver grandes filósofos como Nietzsche, que também tinha essa grande queixa e por isso que fez ele levar a questionar, a tentar entender a humanidade, entrar na filosofia. Essa separação dessa separação de que você não se vê nos outros, e aí você tem dois caminhos, ou você
assume que você é diferente e vive na sua bolha, porque como você não é igual aos outros, você não vai conseguir se conectar. Ou você, pior, tenta ser igual aos outros. E a importância do diagnóstico da neurodivergência é exatamente esse. Trazer para a pessoa que você não é anormal porque você é diferente. Você apenas funciona diferente. E aí traz uma concepção para as pessoas não ficarem chamando aquela pessoa de estranha, trazerem um pouco mais de empatia e entendimento, né, para aquela condição. E para a própria pessoa entender como ela é e não tem que, para mim, que é o pior dos agravos, que é tentar se enquadrar. E aí a pessoa acaba se envolvendo em muito álcool, muito vício, porque ela vai tentar se anestesiar de algum momento para conseguir pertencer àquele todo que ela não se identifica. Tanto que é muito comum em pacientes neurodivergentes que não foram diagnosticados beberem muito, usarem drogas, terem diversos vícios, porque é um jeito deles anestesiarem aquela angústia de não pertencer àquilo. Então, acho que isso está trazendo, principalmente para esses grupos de pessoa, um respaldo maior, uma autenticidade maior. E a gente tem que ver isso com muito respeito, com muito carinho. Então, se você já teve diversas consultas psiquiátricas, já foi diagnosticado com diversas coisas diferentes, não se identificou, fez diversos tratamentos, eu recomendo procurar um atendimento, fazer algum teste neuropsicológico, porque isso se encaixa muito ao não pertencer, ao não se sentir igual, ao se sentir deslocado. Porque é uma neurodivergência, não funciona como um cérebro típico, é um cérebro atípico. Não significa que não é funcionante, significa que ele funciona por caminhos diferentes. Necessita de pegar outros caminhos do que a maioria das pessoas. E tentar pegar o caminho da maioria das pessoas quando o seu cérebro funciona de forma diferente, isso causa sofrimento. E assim, se a gente for parar para pensar, grandes gênios da humanidade morreram com sofrimento mental, isolados num quarto ou realmente tirando a própria vida. Grandes músicos que fizeram várias letras profundas, inteligentíssimas, que vai no fundo da sua alma, que morreram com overdose. E naquelas letras tinha a dor de se sentir diferente, de se sentir estranho, de ver as pessoas fazendo algo e não entender aquilo. Então, isso entra muito num grupo de neurodivergência, como eu disse, que são alguns diagnósticos ali dentro. Então, não vai mudar a sua vida de dar água pro vinho, saber que você tem neurodivergência, mas saber que você tem vai te dar um respaldo de, ok, eu tenho isso, e agora? Como que eu posso agir? E aí você vai entender um pouco mais sobre o seu diagnóstico, vai tentar ver os caminhos que você realmente precisa de seguir, que não é os mesmos prontos das pessoas. E isso pode facilitar a sua vida um pouco, entendeu? Tem medicamentos, por exemplo, TDAH, que pode te ajudar. Mas, como eu disse, é uma neurodivergência. Por exemplo, o TDAH, ele é um universo muito além do que não ter atenção. Ele é regido por falta de atenção e hiperatividade, inclusive já tem um novo termo que querem chamar de TDAHI, porque também a impulsividade está muito ali. Porque é uma disfunção no córtex pré-frontal, né? Há uma baixa de dopamina. Então, se você tem uma baixa de dopamina ali, você não consegue se concentrar, mas também tem uns outros atributos, como o discernimento. Então, você tem uma dificuldade, você tem uma ideia, e aí vem uma energia, e a pessoa vai e faz. E então, com o tempo,
com tanto quebrar a cara, é aquela típica criança que quebra muitos ossos, que tá sempre se estrambalhando porque ela teve uma ideia, vou voar o prédio, vou ser super-herói. Então, com o tempo, com a vida adulta, ela não aprende necessariamente, mas ela começa a ter muitos medos. E como o cérebro inferior, né, que é o lugar da amígdala, dela hiperfuncionante, esse excesso de medo vai ser um grande medo. E aí ela não vai deixar de pular ou fazer aquelas coisas porque ela tem a decisão que é perigoso. Não, ela vai sentir o medo. E isso é muito pior, porque isso gera nela angústia, ansiedade, emoções. Então, assim, a gente vê, por exemplo, as disfunções dos relacionamentos hoje em dia com as pessoas de TDAH. Eles têm muito medo com várias coisas. Não é só assim, olha, vou me conter, vou tentar ser um pouco racional. Não, eles têm medo. Eles falam assim como um grande pânico de serem abandonados, de serem traídos, ou de tentarem amar de novo. Porque é visceral neles, né? E quando você consegue entender que o que você tá falando, às vezes está vindo de uma raiz de medo, fazer terapia com isso, tentar mudar um pouco, fazer uma neuroplasticidade, aí você consegue mudar o curso das coisas, entende? Mas para você saber disso, você tem que ter primeiro consciência de como você funciona. E é isso, assim, a psiquiatria, a psicologia pode ajudar muito, mas o trabalho é muito interno. Então, eu espero que ajude pelo menos alguém aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem ou alguma ideia de próximos vídeos. Mas é isso, assim, eu tô percebendo essa grande mudança, né? E outra coisa que eu quero deixar muito claro também, a neurodivergência, ela é muito genética. De todas as doenças psiquiátricas, o TDAH, ele é 75% de carga genética. O autismo está descobrindo cada vez mais, principalmente das famílias paternas. Então, o que está acontecendo muito hoje é diagnosticar o filho com uma neurodivergência e ver que os pais também têm, ou pelo menos um deles tem. Porque 75% é uma carga genética altíssima. Existem doenças que a gente considera que é muito genética que tem menos de 50%. Antes se falava muito que a bipolaridade era genética. Hoje em dia o TDAH está muito maior do que a bipolaridade. E faz sentido se a gente for ver que a bipolaridade ela é mais um transtorno de humor, né, de modos de neurotransmissores, e se a gente for falar de uma neurodivergência. Se eu tô falando de uma neurodivergência, é um cérebro diferente, é um cérebro que age diferente, que tem conexões diferentes, que tem caminhos diferentes. Não significa que é menos produtivo. Inclusive, o TDAH, ele tem uma fase de hiperfoco, que se você dá para a criança algo do interesse dela, ela vai fazer aquela tarefa melhor do que qualquer pessoa, independente do QI. Só que funciona com uma base diferente. Tem que ter amor por aquilo, tem que ter emoção. São pessoas mais viscerais. E toda a vida delas vai ser regida por emoções. Então, tem que saber ter uma regulação diante disso. Se a gente colocar Clarice usava bastante, fumava muito, tomava bastante remédio para dormir. Teve um episódio até de um incêndio que ela tomou um remédio para dormir, dormiu fumando, quase que teve que amputar uma parte do corpo. Uma mulher incrível, como ela escreve coisas que é a Clarice. Só quem leu Clarice sabe quem é Clarice. E aí você fica, mas por que ela tinha isso? Ela era tão inteligente, visceral, as emoções transbordavam nela e ela não sabia controlar aquilo. Então, o álcool, o cigarro, muitas vezes para essas pessoas é simplesmente um anestésico daquela quantidade enorme de emoções que ela tem. Só que, por serem pessoas muito racionais e muito inteligentes, elas às vezes nem conseguem processar e sentir isso. Elas tentam achar uma saída mais racional diante de algo visceral e vira uma explosão psiquiátrica. Uma coisa que eu achei muito interessante na psiquiatria, nesses últimos meses que eu rodei,
é que eu vi que são pacientes muito inteligentes. Tem uma memória incrível. Eu tinha uma paciente de 70 e poucos anos que ela sabia o nome de todas as pessoas que estavam internadas, que trabalhavam na clínica, qual o local de atuação, ela sabia o endereço da faculdade dos estudantes, ela sabia tudo. Coisa que um idoso, normalmente, da idade dela, já não liga, ou já tem uma dificuldade de memória. Assim, totalmente inteligentes, eles escreviam, eles falavam coisas, eles tinham alguns insights, assim, profundos. Mas é isso, eles estão muito aqui na mente, muito pensamento, muito excesso de pensamento. E isso vai criando uma disfunção de neurotransmissores, aí a pessoa vai começar a escutar voz, a pessoa vai começar a dissociar o que é pensamento, o que é voz, e começa a ter alucinação, e aí é um ciclo, né? E quanto mais a pessoa tem essas crises, mais danos elas vão causando ao cérebro, né? A gente sabe que do mesmo jeito que quanto mais infarto a pessoa tem, não vai formando penumbras, né, no coração, do mesmo jeito é o cérebro. Então, quanto mais crises essas pessoas têm, mais penumbras vão formando. Enfim. E como toda doença, o melhor tratamento para doença psiquiátrica é um diagnóstico precoce, um tratamento precoce. E o maior problema é que as pessoas deixam o pau torar, né? Para poder ir. Do mesmo jeito que evitar um infarto com atividade física, alimentação, tomar estatina, algo do tipo, é melhor do que ter um infarto, para doença psiquiátrica do mesmo jeito. E a gente está percebendo um grande aumento, uma geração que vem com uma grande carga de sofrimento mental, talvez pelo excesso de conteúdos, pelo excesso de estímulo, pelo excesso de demandas mentais que a gente está tendo. E é isso, eu espero que a gente consiga avançar.